Caríssimo ouvinte, neste mundo corrupto e depravado, viva sempre na presença de Deus, lembrando-se de que você é um soldado de Cristo. Ouça atentamente esta pregação sobre viver sem medo, feita pelo reverendíssimo Padre Divino Antônio Lopes, fundador do Instituto Missionário dos Filhos e Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e das Dores de Maria Santíssima, e do movimento missionário Lanceiros de Lanciano. E com certeza você confiará mais em Nosso Senhor Jesus Cristo, o único que poderá encorajá-lo. Prezado católico, vivemos num mundo paganizado, isso mesmo, paganizado, num mundo que exalta o pecado e todo tipo de baixeza e que critica terrivelmente as virtudes e o bem, que condena a santidade de vida e que aplaude e elogia, isto mesmo, aplaude e elogia os que cometem o erro. Começa na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 32. Apesar de conhecerem a sentença de Deus, que declara dignos de morte os que praticam semelhantes ações, eles não só as fazem, mas ainda aplaudem os que as praticam. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 32. Cada dia que passa, o mundo torna-se mais obscuro, isto é, mais sombrio, porque a maldade se agiganta e as trevas se espalham. E ele, isto é, o mundo, como um palhaço assassino, atrai as pessoas para matá-las espiritualmente, oferecendo-lhes o veneno da vaidade, da ilusão, da vida fácil e cômoda, do materialismo, da luxúria, da ambição, da bebida, do cigarro, dos bailes, do carnaval, etc. Católico, por que será que os inimigos de Deus e do Santo Evangelho crescem continuamente e com grande euforia? Por que será que eles estão se espalhando e entrando de uma maneira organizada, isto mesmo, organizada em todos os ambientes? Por que será que eles estão sufocando, afogando e esfolando os bons costumes? A resposta é muito simples, isto mesmo, a resposta é muito simples. É que milhões de católicos batizados e crismados que ainda vão à igreja são tão bonzinhos, mas tão bonzinhos que não conseguem abrir a boca para censurá-los, para dizer-lhes que existe um Deus e que existe também um céu a conquistar e o inferno a evitar. São católicos medrosos, covardes, omissos, acomodados e mascarados, para não serem perseguidos e desprezados pelos inimigos de Deus e da Santa Igreja. Eles preferem imitar a avestruz, isto é, esconderem a cabeça no buraco da covardia nas horas de dificuldades. E assim, os inimigos do bem, quais máquinas e tratores potentes, não encontram resistência e vão crescendo e sufocando os bons costumes. O Papa Leão XIII diz a esse tipo de católico relaxado: recuar diante do inimigo, ou calar-se
quando de toda parte se ergue tanta gritaria contra a verdade, é próprio de homem covarde, ou de quem vacila, isto mesmo, ou de quem vacila no fundamento da sua crença. Qualquer destas coisas é vergonhosa em si, é injuriosa a Deus, é incompatível com a salvação, tanto dos indivíduos como da sociedade, isto é, vantajosa aos inimigos da fé, porque nada tanto encoraja a audácia dos maus como a fraqueza dos bons, escreve o Papa Leão XIII. Está claro, católico, que a omissão e a covardia dos católicos fortalecem os maus e torna-os mais ousados e atrevidos. Prezado católico, lembre-se continuamente de que você que é batizado e crismado, você é um soldado de Cristo Jesus. Você pertence ao exército do Deus Todo-Poderoso e Forte. Você pertence ao exército do Deus Eterno. Por que então, católico, tremer diante dos inimigos? Desses inimigos que trabalham continuamente contra a Santa Igreja? Onde você colocou a crisma que recebeu? Você é soldado de Cristo ou é uma gelatina? Que vergonha, que vergonha! Um católico batizado e crismado tremer de medo. Acorda, católico, acorda enquanto é tempo. Seja uma pessoa corajosa, seja um católico corajoso. Agindo dessa forma, tremendo de medo dos inimigos da Santa Igreja, você fortalece os inimigos da fé. O que a Santa Igreja pode esperar de você, católico? O que a Santa Mãe Igreja pode esperar de uma pessoa medrosa igual a você? Nada. Simplesmente nada. Porque você é um galho seco. E galho seco só serve para ser lançado no fogo. Acorda, católico, acorda. Não tenha medo. Pelo contrário, enfrente os inimigos com coragem, fé e fortaleza, como está no Salmo 27, versículo 3. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que uma guerra estoure contra mim, mesmo assim estarei confiante. Salmo 27, versículo 3. O católico autêntico precisa viver sem medo. Isto mesmo, viver sem medo. Se Cristo Jesus está presente na barca de sua vida, se Ele é o piloto que te orienta e te protege, você não tem o que temer, católico. Confia em Deus, confia em nosso Senhor, e com certeza Ele te protegerá diante dos ataques dos inimigos, como está no livro do Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 6 ao versículo 8. Sede fortes e corajosos, não tenhais medo, nem fiqueis aterrorizados, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Sê forte e corajoso. O próprio Deus irá à sua frente. Ele estará contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. Livro do Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 6 ao versículo 8. Jesus Cristo pede-nos que vivamos sem medo, como filhos de Deus. No Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 26 diz: não tenhais medo deles. Isto mesmo, não tenhais medo deles. Cristo Jesus
manda aos seus discípulos que não tenham medo das calúnias ou murmurações. Virá um dia em que chegará ao conhecimento de todos quem é cada um, as suas verdadeiras intenções e a disposição exata da sua alma. Entretanto, os que são de Deus podem ser apresentados como se não fossem, por aqueles que por paixão ou por malícia utilizam a mentira. Esse é o segredo que chegará a saber-se, e com certeza teremos muitas surpresas, isto mesmo, muitas surpresas. Católico, é preciso viver sem medo. É preciso viver sem medo no meio deste mundo que luta continuamente contra Deus e contra a santidade devida. É preciso viver sem medo no meio deste mundo que trabalha continuamente para sufocar a palavra de Deus. Desse mundo que luta furiosamente para tapar a boca daqueles que pregam a verdade que liberta e o amor que salva. É preciso viver sem medo e também lutar contra esse mundo que constrói ídolos e mais ídolos para ocupar o lugar de Deus nas almas e nos corações das pessoas, como está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 25, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 25, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Lembre-se, católico, de que você é soldado de Cristo Jesus. Você é soldado de Deus, que deve lutar corajosamente e sem medo contra os inimigos da Santa Igreja, contra aqueles que exaltam o pecado e desprezam a virtude. Você não é uma avestruz para ficar com a cabeça escondida dentro do buraco da covardia ou sob o tapete da omissão. Católico, você pensa que agindo desta forma covarde e omissa vencerá os inimigos? Será que uma avestruz, ao esconder a cabeça dentro de um buraco, fica livre das garras do leão e da fúria do tigre? Claro que não, claro que não. Com certeza, a avestruz será devorada pelas feras. A Santa Igreja Católica está cheia de católicos avestruzes, isto é, de pessoas que se escondem no buraco da covardia e sob o tapete da omissão. Sentem medo de enfrentar os inimigos da Santa Igreja. E estes, isto é, os inimigos, quais leões e tigres famintos e furiosos, vão devorando os bons costumes e destruindo a espiritualidade ainda existentes, porque não encontram nenhuma resistência. Existem também milhões de católicos zebras, que diante dos inimigos saem a galope, deixando o campo livre e aberto para os inimigos destruírem a piedade. Católico, a palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 26, diz: não tenhais medo deles. Isto mesmo, não tenhais medo deles. Está claro que é preciso viver sem medo. É preciso enfrentar os inimigos da fé com valentia e cabeça erguida. Isto mesmo, com valentia e cabeça erguida. Não devemos arredar um passo sequer. Lembremos-nos com frequência de que somos soldados de Cristo Jesus
e não lesmas. Isto mesmo, lembremo-nos com frequência de que somos soldados de Cristo Jesus e não lesmas. O que mais se encontra hoje são católicos batizados e crismados, covardes e omissos, que sentem medo de falar abertamente sobre Deus. Os mesmos são escravos da mentira, porque possuem medo de falar a verdade, preferem viver em cima do muro, agindo com jogo de cintura e duplicidade. Quanta covardia! Como são moles, como são covardes! Prezado católico, se você ama realmente a Cristo Jesus, se você acredita verdadeiramente na vida eterna, desça já do muro, isto mesmo, desça já do muro, abandone o jogo de cintura, porque o seu coração não é bailarino. Jogue fora as suas máscaras e seja um católico autêntico e corajoso. Autêntico e corajoso. Como está na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 14. Não tenhais medo nenhum deles, nem fiqueis conturbados. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 14. Não tenhais medo nenhum deles, nem fiqueis conturbados. É preciso viver sem medo. É preciso viver com valentia cada minuto, cada hora e cada dia. Você não foi criado para moleza, e sim para lutar como autêntico soldado de Cristo. Como escreve o Papa Leão XIII, o cristão nasceu para a luta, e quanto mais encarniçada se apresenta, tanto mais segura há de ser a vitória com o auxílio de Deus, escreve o Papa Leão XIII. É preciso viver sem medo cada momento presente e em qualquer ambiente. Isto mesmo, em qualquer ambiente. Lembre-se de que o católico autêntico não carrega máscaras. Isto mesmo, o católico verdadeiro não carrega máscaras. Ele é testemunha fiel de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vive rigorosamente o que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 28. Católico, o mal está aumentando continuamente. Cada dia que passa, o mundo se transforma em um barril de pólvora. A violência e a maldade avançam a passos de gigante. Aqueles que já são maus crescem na maldade a cada dia. Os que são iniciantes no crime se esforçam por progredir na maldade. Quem estava indeciso, isto mesmo, quem estava indeciso já começou a cometer loucuras, isto é, a receber as primeiras aulas na escola da maldade, etc. Por que o mal? Isto mesmo, por que o mal está aumentando? Perguntam alguns católicos que ainda vão à igreja. É muito simples de explicar. O mal está aumentando e o mundo se tornando insuportável, isto mesmo, insuportável, justamente porque aqueles que ainda vão à Santa Missa, os católicos que ainda comungam, confessam, etc., não fazem mais nada além disso. É aquela figueira que só possui folhas, mas não produz frutos. Esses católicos vão à missa, comungam, etc., mas chegando em casa, eles cruzam os braços,
passam a semana inteira olhando novelas e vivendo como mundanos. E no domingo seguinte, voltam à igreja como latas vazias para papar hóstias. Quanta cegueira, como são ridículos. Católico, é preciso brilhar 24 horas por dia. É preciso viver sem medo. É preciso ser testemunha fiel de Cristo Jesus em todo e qualquer lugar, sem se vender ou se intimidar. Isto mesmo, sem se vender ou se intimidar. Pare e pense, católico. Pare e pense com sinceridade. Jesus é Deus. Isto mesmo, Jesus é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pregou durante 3 anos uma doutrina santa e segura. Ele, Jesus Cristo, nosso Salvador, sofreu uma dolorosa paixão e morreu na cruz para nos salvar. Eu te pergunto, católico, por que ter medo de ser testemunho de Cristo, do Deus poderoso que nos há de julgar? Por que ter medo de falar desse Deus maravilhoso que morreu na cruz para nos salvar? De falar desse Deus que derramou todo o seu sangue para nos libertar das garras do demônio? Por que ter medo de pregar a santa doutrina que Ele nos deixou? Alguma coisa está errada. Com certeza, alguma coisa está errada. Tudo indica que você, católico, tem vergonha de Jesus Cristo e do Santo Evangelho. Que você é ingrato e tolo. Que você tem vergonha daquele Deus que morreu na cruz para te salvar e da sua santa doutrina. No fundo, você tem vergonha de Deus, desse Deus que morreu na cruz para te libertar das garras de Satanás. Que pena, católico. Para você que sente vergonha de nosso Senhor e de suas santas palavras, estão reservadas as duras palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 38. Aquele que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 38. Aquele que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com santos anjos. Prezado católico, como já foi falado, é preciso viver sem medo. Ame a Deus de todo o coração e esse medo será sufocado. Tenha uma fé convicta e esse medo desaparecerá do seu coração. É preciso viver sem medo no escritório onde você trabalha. Quando você ouvir pessoas no escritório contar piadas imorais, dizer palavrões, etc., não fique calado. Isto mesmo, católico, não fique calado, mas corrige-as com caridade e sinceridade, como está na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, corrige esse tal com espírito de mansidão. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Você precisa ser luz no seu ambiente de trabalho. Isto mesmo, você precisa ser luz no local onde você trabalha. Não perca a oportunidade, católico, de fazer o bem. Isto mesmo, de fazer o bem. Se cada católico
fosse uma chama, com certeza o mundo estaria todo iluminado, como escreve São João Crisóstomo. Não haveria mais nenhum pagão se nos comportássemos como verdadeiros cristãos, escreve São João Crisóstomo. Não haveria mais nenhum pagão se nos comportássemos como verdadeiros cristãos. Católico, é preciso viver sem medo na oficina onde você trabalha. É costume dos donos de oficina pregarem cartazes de mulheres nuas nas paredes das mesmas. E essa pornografia leva muitos a pecarem. Você não pode ficar indiferente, católico, dizendo que o lugar não te pertence e que você é apenas um funcionário. Você não pode agir assim. Nada disso. Não imite a avestruz. Não esconda a cabeça no buraco da covardia. Isto mesmo, não esconda a cabeça no buraco da covardia e da omissão. Você deve falar com seu patrão e insistir para que ele tire tal cartaz da parede. Não tenha medo das consequências. É melhor perder o emprego do que perder o céu. Isto mesmo, é melhor perder o emprego do que pecar por omissão. Não tenha medo, católico, não tenha medo. O padre Francisco Fernandes Carvajal escreve: nós, os cristãos, não somos amigos das sombras e dos cantos escuros, mas da luz, da claridade na vida e na palavra, escreve o padre Francisco Fernandes Carvajal. Católico, não deixe o seu patrão trabalhar para Satanás. Católico, você que é diretor ou leciona em um colégio, viva sem medo, isto mesmo, viva sem medo. Trabalhe com sinceridade e firmeza para transformar o seu colégio num ambiente cristão. Hoje, muitos alunos vão para os colégios com roupas escandalosas, até parece que vão para uma praia, e com brincos dependurados em várias partes do corpo, até parece que vão ao circo. Você, diretor, você, professor que ama a Deus e que busca a santidade devida, não fique com medo de repreender essas pessoas. Lembre-as de que o colégio é um lugar para formar futuros cidadãos e não uma passarela para pessoas ridículas desfilarem. Não diga você, diretor, não diga você, professor, que isso é normal. Não tem nada de normal nisso. Não fique com medo de corrigir esses alunos. Não trema as pernas, isto mesmo, não trema as pernas, não seja omisso. A palavra de Deus, na carta de São Paulo aos Romanos, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É preciso viver sem medo. Isto mesmo, é preciso viver sem medo. Você que trabalha pela salvação das almas e para a glória de Deus, pregando o Evangelho, orientando no caminho do bem aqueles que antes viviam nas trevas, com certeza absoluta, você encontrará inúmeros obstáculos pelo caminho. O mundo gritará contra você e te ameaçará, mas não tenha medo do mundo. Enfrente-o com coragem e firmeza, isto é, viva sem medo. Somente assim, católico, somente assim você perseverará
no caminho do bem, como escreve Santo Inácio de Loyola: aquele que teme o mundo jamais cumprirá coisa digna de Deus, porque a obra de Deus não se pode fazer sem que o mundo se revolte, escreve Santo Inácio de Loyola. E o demônio também te perseguirá, isto mesmo, o demônio te perseguirá terrivelmente, como escreve São João Crisóstomo. Na luta com aquele maligno, porém nunca haverá pausa, escreve São João Crisóstomo. Por isso, prezado católico, não recue e não cruze os braços, dizendo que é muito difícil fazer o bem. Pelo contrário, trabalhe sem medo e persevere no bem que você iniciou, como escreve Santo Inácio de Antioquia. Fica firme como a bigorna que é malhada. Convém ao grande atleta ser ferido e vencer. Principalmente por causa de Deus, precisamos tudo suportar para que Ele também nos suporte, escreve Santo Inácio de Antioquia. E na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 8, diz: pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor, de sobriedade. Não te envergonhes, pois, de dar testemunho de nosso Salvador. Conferir na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 8. E na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 diz: decidimos, contudo, confiados em nosso Deus, anunciar-vos o Evangelho de Deus no meio de grandes lutas. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Católico, cuidado. Diante das dificuldades e das incompreensões, você pode até ser tentado a abandonar o seu trabalho missionário, ou então de buscar o caminho mais fácil. Não faça isso, católico. Não faça isso. Não cometa tamanha loucura. Não tenha medo dos perseguidores. Viva sem medo. Isto mesmo, viva sem medo. Diante das perseguições, aumente ainda mais o seu fervor. Isto mesmo, o seu fervor, como está em Neemias, capítulo 6, versículo 9. A verdade é que todos eles queriam nos amedrontar, pensando: suas mãos se cansarão do trabalho e jamais será terminado. No entanto, dava-se o contrário. Eu fortalecia minhas mãos. Livro de Neemias, capítulo 6, versículo 9. Seja firme e corajoso. Não imite o mau exemplo de milhões de pessoas que deixam de fazer o bem por causa das críticas maldosas dos inimigos. Essas pessoas que deixam de fazer o bem são os camaleões que mudam de comportamento de acordo com o ambiente. Veremos, católico, qual será o comportamento dessas pessoas na hora do julgamento, na hora que comparecerem diante do tribunal de Deus, diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que Deus as aceitará? Claro que não. No Salmo 100, versículo 7 diz: em minha casa não habitará quem pratica fraudes. O que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Salmo 100, versículo 7. Católico, viva sem medo. Seja forte e corajoso.
trabalhe para a glória de Deus e pela salvação das almas, sem vacilar ou desanimar. Enfrente os inimigos com fortaleza e fé. Não deixe jamais, que as ameaças e zombarias desses inimigos da verdade, desses inimigos de Deus e da Santa Igreja te intimidem. Hoje, o mal está se alastrando assustadoramente, e os inimigos estão arruinando as almas. Isto mesmo, arruinando as almas, justamente porque faltam pessoas decididas e corajosas para arrancarem as almas das garras desses assassinos de almas. Católico, preste bastante atenção nesta passagem bíblica. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 34 ao 36, diz: Mas Davi respondeu a Saul: Quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e aparecia um leão ou um urso que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e matava. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 34 ao versículo 36. Prezado católico, se você ama verdadeiramente a Deus e se preocupa com a salvação das almas, trabalhe sem medo, viva sem medo, imite o exemplo de Davi. Ele, Davi, arrancava a ovelha da boca do leão, e hoje existem milhões de leões e ursos, isto é, pessoas que perseguem a Deus e a Santa Igreja Católica, que exaltam a mentira e o pecado. Elas, quais feras furiosas, estão arruinando as almas. Por isso, católico, seja um missionário corajoso e forte, e trabalhe sem medo para arrancar as almas das garras dessas feras. Davi, com certeza, usava as mãos para libertar as ovelhas, enquanto que você, católico, deverá usar as armas da verdade, do trabalho missionário sincero e perseverante, do jejum e da oração fervorosa. Lembre-se, católico, de que a mentira e a duplicidade não libertam ninguém. No Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está claro, católico, que a verdade liberta, enquanto que a mentira e o medo escravizam. Prezado católico, viva sem medo. Lembre-se de que Deus caminha contigo e te protege continuamente, como está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Sê firme e corajoso, não temas e não te apavores, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Como já foi falado, assim que se inicia um trabalho para o bem das almas e para a glória de Deus, aparecem imediatamente as dificuldades e as perseguições. Fora de casa, dentro da própria casa. Qual deverá, católico, qual deverá ser o nosso comportamento diante das críticas, zombarias e calúnias dos mundanos? De recuarmos? Não. De cruzarmos os braços?
de entrarmos na política dos perseguidores, de usarmos máscaras e de tomarmos atitudes camaleônicas, de caminharmos sobre o muro? Claro que não, católico, claro que não. Quando alguém tentar sufocar o bem que fazemos, precisamos gritar com mais força ainda, como fez o cego Bartimeu, no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 48, diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, ele, porém, gritava mais ainda. Católico, se você ama verdadeiramente a Deus e o possui na sua alma, não há o que temer. Trabalhe confiando nele, trabalhe confiando em Deus, e Ele te ajudará a vencer os inimigos, Ele te ajudará a vencer todas as dificuldades. Aquele que trabalha unido a Deus não teme as dificuldades, mesmo que sejam gigantescas. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 32 ao 38, diz que Davi falou a Saul: o teu servo irá lutar com esse filisteu. E Saul disse a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi convenceu Saul dizendo-lhe: Deus que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. E Saul disse a Davi: vai, e que Deus esteja contigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 32 ao 38. Católico, Davi confiou em Deus. Está claro que Davi confiou em Deus e não sentiu medo do gigante Golias. Davi disse para o gigante Golias: tu vens contra mim com espada, lança e escudo? Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. E Davi matou o gigante Golias. Davi confiou em Deus, contou com a ajuda do alto e matou o gigante Golias. E Davi saiu vitorioso, porque contou com a força do alto, isto é, contou com a ajuda de Deus. É preciso viver sem medo, católico. É preciso viver sem medo. O mundo necessita de católicos fortes e corajosos, daqueles que enfrentam as tempestades, os tufões e os ciclones, isto é, que enfrentam as dificuldades sem jamais desanimarem ou caírem pelo chão, como casas sem colunas e sem alicerces. Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus escreve: não desanimeis nunca, embora venham ventos contrários. Escreve Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Católico, não tenha medo das dificuldades, não tenha medo de ser bom, não tenha medo de buscar a santidade de vida, de buscar a perfeição. Não tenha medo de ser luz com o seu exemplo. Lembre-se de que você deve brilhar com o seu exemplo em todos os ambientes. Não deixe de iluminar, católico. Não deixe de iluminar, porque se isso acontecer, com certeza absoluta, as trevas reinarão. Católico, olhe para Cristo e siga-o na fortaleza e na verdade. Karl Adam escreve o seguinte sobre Jesus Cristo: todo o seu ser e a sua vida são um sim ou um não. Jesus é sempre o mesmo, sempre disposto, porque quando fala e quando atua, sempre o faz com plena lucidez de consciência e com toda a sua vontade. E o padre Francisco Fernandes Carvajal escreve também: Jesus sabia o que queria
e sabia-o desde o princípio. Em todo o seu ministério, jamais o vimos vacilar, ficar indeciso, muito menos retroceder, tanto nas suas palavras como no modo de agir, escreve o padre Francisco Fernandes Carvajal. Prezado católico, peçamos a Jesus Cristo essa firmeza para deixar-nos guiar em todas as circunstâncias pelo querer de Deus, que permanece para sempre, e não pela vontade dos homens, que é vacilante, caprichosa e pouco duradoura. Católico, viva sem medo, porque o céu é a pátria dos corajosos.